Rapaziada, saca só o depoimento do Dudu e após o depoimento do Dudu, eu vou dar uma declaração em relação aos nossos jogadores. Presta bem atenção aí no que vai falar o Dudu. Se liga. E eu reconheci isso pro próprio Pedrinho, pro próprio Pedro Júnior, pro próprio Matos, pro próprio treinador, e tanto que eu fui reintegrado ao grupo, mas eu não me senti à vontade de permanecer num lugar que o ambiente, para mim, eu acho que já não era o mesmo da minha chegada, e isso eu conversei com meus representantes, conversei com a minha família e vi que eu o melhor caminho era uma rescisão de contrato que fosse boa para mim e para o Cruzeiro, entendeu? Porque se eu fosse um jogador que fosse mercenário, fosse alguma coisa assim, eu poderia estar lá no Cruzeiro tranquilamente treinando e recebendo meu salário. E acho que isso nunca foi de mim, nunca vai ser, porque eu não preciso disso, graças a Deus. Hoje eu tenho Vamos lá, pessoal. Por que eu resolvi fazer este vídeo aí para vocês? O Dudu, vocês sabem, ele já se acertou com o Atlético Mineiro, ele mesmo sugeriu uma rescisão contratual, como ele fala na entrevista, junto com seu staff, com a sua família, enfim, ele sugeriu ao Cruzeiro uma rescisão, aonde ele estaria de acordo, o Cruzeiro estaria de acordo, né? Porque ele estava chateado com aquela situação, ele reconheceu que ele falou besteira, né? Após aquele jogo contra o Palestinos, né? Ele reconheceu, só que já não tinha mais ambiente para ele lá no Cruzeiro. Então ele foi e sugeriu para a diretoria: ó, vamos fazer uma rescisão contratual de uma forma que não fique ruim para vocês e nem fique ruim para mim também, certo? Para que eu possa seguir minha vida. E ele cita o seguinte: isso aqui se aplica ao Santos. Ele cita o seguinte: se eu fosse um jogador mercenário, presta atenção, porque isso aqui se aplica dentro do Santos, tá? Se eu fosse um jogador mercenário, eu estaria até hoje no Cruzeiro, recebendo meu salário sem jogar. Mas isso nunca foi de mim, eu não sou dessa forma, eu quero jogar, e por isso nós conversamos aí e chegamos ao denominador. Não com essas palavras, mas foi isso que quis dizer o Dudu. Tá, Gabi, mas por que você está falando sobre isso? Porque o Santos, nos últimos anos, tem contratado jogadores mercenários. Jogadores que não jogam, sentam em cima do contrato, ficam no Santos anos e anos, comendo, bebendo do bom e do melhor, sem ajudar o clube. E é isso que vem minando o clube nos últimos anos, pessoal. Eu não digo só jogadores que já têm sua carreira feita, né, que tem assim uma relevância no futebol nacional, mas jogadores da base também. Tem jogador da base que chega ao profissional, hoje eu não sei se tem caso, mas nós já tivemos jogadores que subiram da base, que tinham contratos longos com o Santos, ou têm contratos longos com o Santos, viram que não iriam vingar e permaneceram no Santos. E também jogadores que chegaram, não deram certo e também sentaram em cima do contrato. Esse é o tipo de contratação que o Santos tem feito nos últimos anos. Jogadores mercenários, que vêm só roubar o clube, minar o clube, tirar o que tem o clube. Esse é o problema, certo? Mas da onde está vindo esse problema? Esse problema vem da nossa diretoria, galera. Da atual, das passadas. Esse é um problema que já existe no Santos há muitos anos. O jogador chega, existe uma expectativa em cima do futebol daquele jogador, o jogador não apresenta, sabe que não vai se dar bem em outro clube e vem explorar o Santos. É por isso que o Santos está nessa situação. Vou falar um negócio para você aí, tá, torcedor do Cruzeiro.
Você que tá com raiva do Dudu e tudo mais, o Dudu foi homem, tá? O Dudu, ele foi homem. Se ele quisesse, como ele falou aí, ele ficaria no Cruzeiro apenas, recebendo o salário, né, senhor Kleber Reis? Eu vou citar o nome do Kleber Reis, porque o Kleber Reis foi um desses jogadores que fizeram isso no Santos, né? Muitos jogadores fazem isso. Eu estou citando o nome do Kleber Reis, mas após o Kleber Reis, nós tivemos jogadores que fizeram a mesma coisa que ele. Então, diretoria, o Santos vive esse momento ruim, a culpa é de vocês. Seja essa atual diretoria ou as que passaram. Então, isso é um problema que ocorre dentro do Santos. É por isso que eu apoio outras pessoas chegarem no Peixão para se candidatar a presidente da capital, porque essa questão bairrista é o que tem derrubado o nosso clube. Presta atenção. Se você não se atentou ao que falou o Dudu, se atente. O Dudu falou, se eu fosse um jogador mercenário, eu ficaria no clube recebendo sem jogar. Mas eu não quero isso, não sou dessa forma. Mas no Santos está cheio de jogador assim, certo? Mal conduzido aí pelos seus empresários, talvez por familiares também e tudo mais. E o Santos não pode mais ter gente dessa laia. Mas infelizmente nos últimos anos tem acontecido e muito. Comenta aí o que você acha das palavras do Dudu. Realmente existem jogadores mercenários no Santos? Já existiu? Ainda existe? Deixa aí nos comentários. Abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.